Hoje eu queria dividir com vocês uma coisa que eu venho pensando aí, refletindo com relação a pessoas com altas habilidades, superdotação, adultos principalmente, que é uma queixa de uma dificuldade dessa população em lidar com limites. Isso parece acontecer não só com relação aos próprios limites, de perceber os próprios limites do corpo a fim de evitar um burnout, ou perceber os próprios limites no sentido de entender, né, que muitas vezes algumas coisas não são possíveis e precisam ser escolhidas e selecionadas, mas também, né, com relação a dar limites aos outros e a perceber, de repente, quais são as regras, né, do mundo que muitas vezes vão impossibilitar a execução de algumas coisas. Muitas vezes o que eu vejo na prática com relação à história de vida dessas pessoas faz com que elas não tenham aprendido a lidar muito bem com isso. E essa é a minha sensação, enquanto psicóloga clínica. É como se essas crianças e esses adolescentes tivessem sido criados e desenvolvidos, né, a partir de medidas que não são comuns. Por exemplo, uma criança que dá conta de fazer coisas que de repente não estão previstas para sua idade, que vão além do que é esperado para sua idade. Ou de repente uma pessoa que com pouquíssimas repetições consegue fazer algo muito bem e ela não consegue desenvolver a medida de percepção da necessidade do esforço. Ou às vezes pessoas que rapidamente compreendem padrões e aí não aprendem a ser persistentes com relação às coisas, porque elas já decodificam ali rapidamente o que tinha que ser feito e aí com isso elas já vão para o próximo. E elas não percebem a necessidade de limite, de entender que elas precisam ficar naquilo ali até terminar, né? De que elas precisam muitas vezes dar conta de vivenciar o passo a passo das coisas. É como se isso não tivesse ficado registrado no corpo. E aí a gente tem essas queixas tão grandes aí de procrastinação, né? Que é a pessoa que deixa para a última hora, porque ela sabe que ela vai dar conta, né? Ela sabe que no final das contas ela faz, mas muitas vezes ela não teve o desenvolvimento da disciplina. E aí, com isso, é como se essa pessoa não tivesse nem a percepção fisiológica de limite, porque a excitabilidade faz com que tudo fique muito grande, então é como se não tivesse contorno, né? A pessoa fica misturada, como um canal sensorial que está misturado com tudo que está acontecendo. Tem a questão, além disso, né, além da parte sensorial, a gente vê uma questão, às vezes, de não perceber a fome, né, a coisa do sono, né, então são pessoas que têm muitas queixas com relação a precisar desenvolver uma habilidade para conseguir ir dormir, porque elas ficam sem limites com relação ao momento que elas precisam descansar, então elas não conseguem nem perceber que existe um limite para pensar. É como se precisasse que tivesse um cérebro externo, né? Um botãozinho externo, na verdade, no cérebro, que falasse, ó, agora chega de pensar. E essa excitabilidade faz com que esse limite fique infinito, né? Porque quanto mais eu penso, mais eu desenvolvo, e mais eu quero, e mais eu fico com uma fome de mundo. E é como se essa pessoa engolisse o mundo inteiro de informações, o mundo inteiro das emoções dos outros, o mundo inteiro de conhecimento e ela quer mais e mais e mais e mais e mais e quanto mais ela lê, mais ela quer e isso dá uma sensação de que tudo é possível e aí esse limite é algo que fica falho ali, né? Como se de repente não existisse fronteira, né? Não existisse impedimento para alcançar as coisas. E aí é nisso que quando a pessoa faz contato com as regras do mundo, com a burocracia, com o passo a passo das coisas, com a necessidade de disciplina e foco e prioridade, né? Que são a principal questão das funções executivas, né? Que é disso que a gente está falando quando a gente está falando de limite também, né? Então é como se é exatamente esse nó que ficasse. Um corpo que engole tudo, que tem fome de mundo, que tem fome de conhecimento, que tem fome de tudo, e com isso acabasse não conseguindo perceber o passo a passo do que precisaria viver para viver de uma maneira em que o menos virasse mais, por mais clichê que isso seja. Porque muitas vezes o que essas pessoas precisam entender é que elas não precisam subir o Everest todos os dias,
por isso a autoexigência acaba sendo uma coisa para ser trabalhada também. Quando a gente faz menos e a gente sobe só aquela montanhazinha ali, pertinho de casa, em vez de querer subir o Everest, a gente percebe que existe um começo, meio e fim, e as coisas fluem, né? Quando a gente faz um plano para fazer uma dieta que mostre para o corpo o limite do quanto ele precisa para sobreviver e não precisar engolir o mundo inteiro, né? Quando a gente faz uma meta de adquirir um hábito sobre exercício físico sem que precise virar um maratonista, mas sim entendendo que, de repente, você dá uma caminhadinha de 15 minutos já vai fazer uma diferença no seu corpo e no seu cérebro. Quando a gente olha para as pequenas metas, a gente está falando de uma forma de ensinar esse organismo a desenvolver o processo. Porque muitas vezes o registro desses corpos fica só no fim e não no processo. E aí aquelas pessoas que elas vão se estribuchando, né? E elas dão conta. E pior de tudo é isso. A criatura dá conta de fazer tudo. Só que o preço que ela paga é muito alto. Então, para a gente pensar em autocuidado, a gente precisa começar a perceber os limites desse corpo, os limites desse cansaço, os limites dessa fome, os limites dessa sede, os limites desse emocional, os limites de quantas pessoas você dá conta de falar por dia, os limites de que problemas dos outros que você vai assumir e quais que não tem a ver com você, né? E tudo isso vai falar sobre você desenvolver dentro de você um senso de segurança que faça com que esse contorno te proteja. E aí a vida vai ficando mais fácil, mais leve. E de repente você não precisa sofrer tanto com coisas que hoje fazem bagunça, porque quando a gente não tem limite, tudo vira festa aqui dentro, né? E nem sempre a gente deixa entrar só coisas legais. Então, pensa nisso. Como é que você lida no seu dia a dia com os limites? Você entende sobre o limite da tua capacidade, lida bem com isso? Você entende sobre o limite do seu tempo e lida bem com isso? Você consegue acolher o ritmo da terra, da carne, da digestão, do crescimento da semente que vira árvore e depois dá fruto? Ou será que você não sabe lidar com o processo, você atropela tudo e acaba engolindo o mundo inteiro e tendo que lidar com isso tudo aí dentro de você? Que às vezes até dá um pouquinho de dor de barriga, né? Então pensa nisso. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com quem você acha que pode se beneficiar disso e comenta aí se faz sentido. Beijo e até!